Bom dia, irmãs e irmãos, Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, agradeço os mentores, guias, guardiões, agradeço todos os anjos guardiões, O objetivo desse estudo do Evangelho é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Eu peço àqueles que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço a cura dos enfermos, aqueles que estão passando necessidade, eu peço que supere a sua necessidade o mais rápido possível, com êxito e prosperidade nas suas vidas. Eu peço comida para quem não tem o que comer, emprego para os desempregados, Eu peço para os idosos, principalmente os enfermos, cure suas enfermidades, dê isso, sua necessidade. Eu peço para as mães, vibrações positivas para as mães e os pais solteiros, dê isso, suas necessidades. Peço vibrações positivas para as grávidas, seus bebês, dê isso, suas necessidades. Eu peço para as criancinhas, principalmente as órfãos, dê um lar, uma família, e uma adoção para ambas. Eu peço vibrações positivas para os prisioneiros, peço para os perseguidos pela justiça, para os perseguidos, pelos injustiçados, peço vibrações positivas para os sofredores necessitados, inadimplentes. Eu peço para os irmãos e irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço paz lá para a Venezuela, que teve eleição, mas pela narrativa de disputa de poder está tendo conflitos, Então eu peço paz, entendimento, compreensão e respeito. Peço para os Estados Unidos também, que vai ter eleição, peço paz, entendimento, compreensão e respeito. Eu peço aqui para o Brasil também, que vai ter eleição, peço paz, compreensão, entendimento e respeito. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço que vai ter eleição, Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah e Irã, Paz ali para todo o Oriente Médio, ali, principalmente esses conflitos que estão tendo isolados lá. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes, que eles possam governar respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, eu estou comunicado, o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, ele não é a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu estou na terceira temporada, na quarta temporada agora, entrando essa semana. Então, eu vou estudar dois livros. Esse livro aqui é a Sobrevivência do Espírito, respondendo a Ramatiz e Atanagildo. E vou fazer algumas leituras desse livro aqui junto com o outro. O livro que eu vou continuar na quarta temporada é esse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. E como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura. Então, vamos falar aqui ainda dos fariseus e dos escriba e sinagoga. Judeus, Aristóbulos, Alexandre, rei da Síria, entretanto, este último, tendo-lhes restituído suas honras e seus bens, eles recuperaram seu poder, que conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época da qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam parte ativa de controvérsias religiosas, servis e observadores
das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Cheio de um zelo ardente e proselitismo, inimigos dos inovadores, eles afetavam uma grande severidade de princípios, mas sobre as aparências de uma devoção meticulosa. Escondiam costumes dissolutos, muito orgulhoso, acima de tudo, um amor excessivo à dominação. A religião era para eles antes um meio de subir do que um objeto de uma fé sincera. Eles não tinham senão aparência e a ostentação da virtude, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo, os olhos do qual passavam por santos personagens e por isso eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer na providência da imortalidade da alma e na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Capítulo 4 e número 4. Jesus, que estimava antes de tudo a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia na lei o espírito que verifica, a letra que mata, e aplicou-se durante toda a sua missão e desmascarar a hipocrisia, e por conseguinte fez deles inimigos obstinados. Por isso se aliaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e fazer parecer escribas, nome dado no princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos independentes de exercícios judeus. Mais tarde, esta designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam ao povo. Eles faziam causas comuns com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios de antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus o confunde na mesma reprovação. Sinagoga, do grego sinagogue, assembleia de congregação. Não havia na Judéia senão um único templo, e o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam a grande cerimônia do culto. Os judeus aí seguiam todos os anos a peregrinação para as principais festas, tais como a da Páscoa, a dedicação dos tabernáculos. E foi nessas ocasiões que para lá Jesus fez várias viagens. As outras cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios, onde os judeus se reuniam os sábados para fazerem preces públicas, sob a direção de anciões, dos escribas ou doutores da lei. Faziam-se aí também as leituras tiradas dos livros. Então, nós estamos aqui falando, ainda dos fariseus. Então, os fariseus, eles eram assim, eram hipócritas, E eles só acreditavam em aparência e criticavam as inovações. Então, tudo que era novo, eles não acreditavam, mas acreditavam, segundo eles, na ressurreição, um Deus único, porém, eles eram ali corruptos. E depois eles vão fundar, mais tarde, um partido político. Então fica o partido, eles ficam entre religiões e partidos. E aí vem os escribas, que no princípio eram secretários de Judas, certos intendentes, exercícios. Então eles faziam, escreviam, eles depois se tornaram os doutores da lei, escrevendo, passando essas mensagens. Porque antes lá, assim, uma pessoa que ficava doente, por isso Jesus, quando ele curava alguém, pedia para passar o doutor da lei. Por quê? Quando uma pessoa leprosa, por exemplo, ela tinha que sair fora da cidade e é tirado o nome da lista, como se fosse um CPF hoje, tá? Aí quando essa pessoa se curava, ela procurava um doutor da lei, já estou curado assim, tal, aí ele botava o nome lá, era dessa forma, E eles tinham uma ligação com os fariseus. Sinagoga
não havia na Judéia, né? O único templo que tinha de Salomão. Então as sinagogas eram locais onde que as pessoas todo sábado iam estudar, né? Ter mais conhecimentos. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Por mais um estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.